Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal favorito. Sim, já disse que esse canal aqui é o seu canal favorito e a partir de agora ele é. E aí, hoje teremos uma convidada super especial para responder algumas perguntas sobre relacionamento. Pessoal, essa convidada de hoje, que eu trouxe com muito orgulho, ela é uma convidada muito inteligente, linda, ela é alto astral, ela é dinâmica, ela é didática, ela sabe tudo sobre relacionamento e essa convidada é uma psicóloga incrível. Gente, vocês sabem quem eu convidei? Olha quem eu convidei para estar com vocês hoje. Joyce Urrulia. Gente, ele falando desse jeito, imagina se não fosse eu. tem E a como. crise do relacionamento. Não tem como não ser você. Eu acho que essas características são só suas. Pessoal, hoje a Joyce vai responder algumas perguntas aqui pra gente. Separei duas perguntas aqui pra poder fazer pra Joyce nesse vídeo. Surpresa! As perguntas são surpresa, gente. A Joyce não sabe o que eu anotei aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas ela ainda não sabe. Ai, Se você pausou o vídeo pra poder saber as duas perguntas, eu tô de olho. Vamos lá então? Pode ser? Vamos! Joyce, psicóloga. Primeira pergunta sobre relacionamento que eu queria fazer pra você é: a ansiedade de uma pessoa, olha, uma pessoa que é ansiosa, ela tende a ser mais insegura no relacionamento? Se uma pessoa ansiosa tende a ser mais insegura. É. Completamente. Tem alguma coisa a ver a ansiedade fácil. com insegurança? É. Tem totalmente a ver, porque o que acontece? A ansiedade, ela vem como um precedente da insegurança. Por quê? O que é ansiedade, né? A preocupação excessiva sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Então, a pessoa insegura, ela fica muito, a gente chama de ciclo vicioso, né? Ela, primeiro, fica ansiosa pensando no futuro, e aí isso gera uma ansiedade, uma insegurança nela, e geralmente ela tem algum comportamento. Então ela vai mandar mensagem, né, para alguém, ela vai conferir as pessoas que estão ali com a pessoa, enfim, tudo. E tudo isso que ela faz retroalimenta também essa ansiedade e essa insegurança. Então uma pessoa que é insegura, muito provavelmente ela é ansiosa também, porque ela fica nessa, a gente chama de ruminação, né? Ruminação, que é quando a pessoa fica pensando e repensando sobre a mesma coisa e aquilo ali vai alimentando cada vez mais essa insegurança e ansiedade. Então, sim, por quê? Se você só se sente insegura, mas você não fica pensando sobre o futuro, o que ele tá fazendo, com o que ele tá, será que tá acontecendo isso, será que não tá? Você consegue lidar muito melhor com isso. E geralmente uma pessoa que ela é ansiosa em outras áreas da vida, por exemplo, eu sou ansioso no meu trabalho, ou sempre fui ansiosa na escola, com prova, com essas coisas. Quando eu chego num relacionamento, eu tenho a tendência de repetir isso, esse comportamento? Tem a tendência. É mais fácil uma pessoa ansiosa ser insegura do que uma pessoa insegura ser ansiosa. Interessante. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela já tem esse funcionamento cognitivo de ficar pensando sobre o futuro. E aí, se ela é uma pessoa, né, que também não é tão segura de si mesma, ela vai ser muito insegura. Agora, às vezes uma pessoa pode não ser tão segura de si mesma, mas ela não é tão ansiosa. Então, vamos dizer que eu acredito que fica um pouco mais fácil, assim, né, de lidar com isso. Então, deixe pra gente aqui se você é ansiosa ou se você é insegura ou se você é ansiosa e insegura. E eu posso falar uma coisa que pode ajudar nesse processo? O que eu acredito muito, gente, que fortalece isso? Primeira coisa, né, você analisar o seu pensamento e você ver se faz sentido isso que você está pensando, né? Se tem alguma evidência, se tem algum fato que justifique esse seu pensamento. Por quê? Porque muita coisa que a gente pensa nunca vai chegar nem a acontecer. E aí, o que acontece? É até uma coisa que acontece muito com pessoas ansiosas, né? As pessoas pensam tanto, isso traz um esgotamento emocional, né? Um cansaço emocional. E o que ela tanto pensou nem chega a acontecer.
Então, quando você tiver, né, esses pensamentos assim, ansiosos, inseguros, se questiona se aquilo ali que você está pensando realmente tem alguma possibilidade de acontecer ou se está muito mais no campo da sua imaginação. Muitas vezes, né, a pessoa ansiosa, ela projeta várias coisas, o namorado vai na padaria. Nossa, mas vai que na padaria ele encontra a ex-namorada dele que mora em Sergipe. E vocês moram no Rio de Janeiro, só que você tá pensando que a namorada de Sergipe dele vai aparecer no seu bairro de alguma forma. Teve um casal que eu tava atendendo e eles falaram, ela tava falando sobre pegar o metrô e ter a possibilidade dela pegar o metrô e encontrar a ex do parceiro dela. Só que assim, era uma probabilidade minúscula, assim, é você pegar o metrô em tal estação, em tal horário, aquela pessoa estar ali. Provavelmente uma cidade grande. Uma cidade gigantesca. E assim, qual a chance disso acontecer? Exato. E ela ficava esgotada mentalmente, criava vários problemas no relacionamento. Vários cenários, porque ela pensava que, nossa, se ele passar por aquela estação, tipo do Butantã, aquela mulher estará ali naquele horário que ele passar. E o que acontece, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente acredita muito que os seus pensamentos influenciam as suas emoções e os seus comportamentos. Então, quanto mais você tem pensamentos ansiogênicos, mais ansiedade você vai sentir e mais comportamentos impulsivos, né? Algo desse tipo, naturalmente vai acontecer. Então, essa orientação, né, para a gente questionar os nossos pensamentos, ela é uma orientação realmente primordial. Porque quanto mais você pensa, mais você sente e mais você faz. Então, se você consegue flexibilizar os seus pensamentos, todo o resto fica mais manejável. Perfeito. Anotado, meu povo? Vamos para a segunda pergunta? Vamos. Eu falo muito, né, vida? Não, você fala o que precisa ser dito. Se você falasse a menos, seria frouxo demais. Frouxo, cara. Ó, segunda pergunta. Você não sabe qual é a pergunta? Não! Eu amo isso que você não sabe qual é a pergunta. E eu nem tô olhando pro seu celular, eu poderia, mas eu sou honesta. Minha força pessoal número 1 é honestidade. Verdade. Segunda pergunta. Como as emoções interferem na minha comunicação? Nossa! Boa pergunta. Como as emoções Ficou interferem? quanto tempo pensando? Nessa pergunta específica, em 5 minutos. Sério? Em 5 minutos formulando a pergunta. Boa. Bom, vamos lá. Interfere, nossa, diretamente. Por quê? Porque pegando o gancho até do que eu falei na resposta anterior, né? O meu pensamento influencia minha emoção, que influencia meu comportamento. Então, se eu tenho uma ativação emocional muito intensa, naturalmente o meu comportamento ele vai ser muito intenso, muito impulsivo. Então, por exemplo, você falou alguma coisa e eu fiquei com muita raiva. A minha resposta ela vai ser muito mais exagerada do que se eu não tivesse sentido tanta raiva. A gente sempre trabalha, né, na terapia com a... Passou um helicóptero aqui. Comandante Hamilton. A gente sempre trabalha na terapia com a frequência, né, de 0 a 10. Então, quando a gente vai falar, né, com alguma paciente o que você está sentindo, a gente sempre pede para a pessoa colocar, né, em qual frequência, de 0 a 10. Por quê? Porque uma raiva número 3 é muito diferente de uma raiva número 9. Exato. Então, isso influencia muito. E aí, nesse aspecto principal, a gente fala muito sobre a regulação emocional, que é a sua capacidade de gerenciar as suas emoções. Então, a gente sempre se guia pelo fato de que não é o que está acontecendo, mas é como você está reagindo diante disso. Então, por exemplo, se o Rafael fala alguma coisa e ao invés de eu ter uma raiva número 9, eu tenho uma raiva número 3, a partir da minha regulação emocional,
eu consigo ter um comportamento, uma resposta, né, a esse estímulo que ele me deu, de uma maneira muito mais consciente e com uma probabilidade de muito menos arrependimento, né? Porque na grande maioria das vezes, quando a gente tem um comportamento baseado na nossa emoção, né, numa emoção intensa, a gente tende a se arrepender. Por quê? Porque quando a gente está ativado emocionalmente, a gente fica cego. Porque quanto maior é a nossa ativação emocional, menor a nossa capacidade de racionalização. E aí a gente entra naquele, eu agi sem pensar. Sim, sim. E isso é real. Você realmente não consegue pensar. Então, por isso que é importante você conseguir regular a sua emoção para você conseguir pensar e se comportar de uma forma consciente. Então, quando nossas emoções elas estão muito presentes na hora da nossa comunicação, pode ser que a gente se comunique só com base naquilo que a gente está sentindo. Exato. Naquele momento específico. Exato, E você não consegue ter o geral da situação. Você não consegue ter um olhar amplo. Sim. Por quê? Você fica muito preso só no que você está sentindo. Então, por exemplo, vamos supor que essa situação foi Rafael que... o exemplo que a gente sempre dá, da comida. Só que eu vou fazer o contrário. Tá. Vamos supor que Rafael só pegou o prato dele da mesa. Se eu ajo só com base na minha emoção, que provavelmente vai ser raiva, né, frustração, enfim, eu não vou conseguir, de repente, pensar que, poxa, por que será que o Rafael fez isso? Será que ele não estava prestando atenção? Será que ele estava muito preocupado com um problema que ele estava precisando resolver naquele dia? Será que eu não consigo pensar no será que alguma outra coisa? Por quê? Porque eu só foco naquilo que eu tô sentindo. Olha só, pra dar um exemplo também que é real, gente, esses dias um cara mandou uma mensagem lá na Hoje Falamos de Amor. Se você não segue Hoje Falamos de Amor também no Instagram, vá lá no Instagram, segue a gente, tem muita coisa boa. E esse cara falou comigo que ele tava com um casamento marcado. Eles estavam com um casamento marcado, então eles já eram noivos. E no dia do aniversário dela, ela perguntou sobre o casamento, no dia do aniversário dela. E ele falou que não estava mais se sentindo tão preparado para casar assim. E aí na hora da emoção, ele falou isso pra ela e ela terminou com ele. No dia do aniversário. E aí, um dia depois, 2 dias depois, ele meio que falou, cara, por que eu falei aquilo, assim? E aí ele quer voltar e ela não quer mais nada com ele, porque ele, naquele momento, respondeu, né, emocionalmente, Sim. se comunicou de maneira emocional só, Sim. não pensou na construção do relacionamento deles. Sim. E ela agora não confia que ele quer um relacionamento de verdade. Olha o problemão que gerou a comunicação dele feita através de um processo emocional. Que ele se sentiu pressionado e saiu falando que Sim. ele não raciocinou. E olha a consequência disso. Exato. Então, gente, a nossa psicóloga aqui, Joyce, né, já disse que as emoções interferem muito na nossa comunicação. Sim. E a gente precisa estar regulado emocionalmente, né? Sim. Para poder ter uma inteligência emocional. Exato. E aí é claro que a gente não vai conseguir estar assim o tempo todo, né? Mas é importante a gente estar sempre atento. Então, quando, né, as suas emoções vierem daquele jeito, você já vai pensar que, cara, não adianta eu fazer nada agora, né? Deixa eu me regular. Então, o que você pode fazer, né? Beber uma água, lavar o rosto, tomar um banho, tirar um tempo, né? Sair ali da cena, respirar, socar a almofada, Sim. Qualquer coisa que te faça, né, liberar aquela tensão e aí você conseguir agir de uma forma mais plena. Perfeito. Certo? Você gostou? Gostei. Obrigada. Parabéns. Você é uma ótima convidada. Obrigada. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, manda esse vídeo para quem precisa saber um pouco sobre ansiedade e o relacionamento, sobre insegurança e ansiedade, sobre regulação emocional e comunicação. Foram 2 perguntas que eu acredito que podem ajudar muito, tanto você
quanto outras pessoas que você com certeza conhece que passam por esse problema. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e Até a próxima. Até a próxima. Eu ia falar até o próximo vídeo. Aí você falou até o próximo. Aí ficou. Como é que você fala? Até o próximo. Beijo, meu povo. Até a próxima, gente. Eu ia falar até o próximo. Não fala com a sua emoção, não.